Voltamos para o último bloco do nosso programa, que hoje entrevista o juiz do trabalho e professor da USP, Jorge Luiz Soutomaior. Estamos conversando sobre a prática da terceirização no serviço público. Bom, juiz Soutomaior, durante uma greve de terceirizados na Universidade de São Paulo, onde o senhor leciona, o senhor juntou-se aos terceirizados em determinado dia para tentar entender as condições daqueles trabalhadores. O que essa experiência acrescenta ao cidadão Soutomaior e ao juiz do trabalho Soutomaior? De fato, eu fui até eles para saber os problemas que eles estavam passando pela falta do recebimento das suas verbas rescisórias e tentar interceder junto à Universidade de São Paulo para regularizar a situação deles como cidadão e como integrante da comunidade da USP. E foi uma experiência muito rica, porque rica neste sentido de vida, né? De compreendê-los, de entendê-los um pouco mais, de saber das suas dificuldades. Isso eu acho que é de suma importância para quando a gente vai apreciar questões jurídicas, né? Não ficar limitado ao aspecto formal da lei, porque nós podemos dizer que a terceirização é válida a partir de um texto X, etc., e não ter exata compreensão do que isto representa na realidade social. A terceirização é um fenômeno muito gravoso para as condições de várias pessoas, que são milhões de pessoas hoje em dia, não só no setor público, mas também no setor privado. É um fenômeno muito ruim, muito perverso, digamos assim, para a condição humana dessas pessoas. Porque pode-se considerar, não, elas têm trabalho, né? Mas tendo trabalho está tudo regular, digamos assim. Mas é um trabalho precário, é um trabalho discriminado, é um trabalho que não confere a amplitude da dignidade humana. É um trabalho muito, muito perverso nesse sentido, sobretudo da discriminação. Muito bem, embora os servidores públicos do judiciário, os servidores públicos de um modo geral estejam aí em campanhas pelo Brasil afora em busca de um reajuste salarial, né, com anos de defasagem já nos seus salários, o fato é que se compararmos o que recebe hoje a média de um servidor público no nosso ambiente, por exemplo, do judiciário trabalhista, comparado com o que recebe um trabalhador terceirizado, aí uma espécie de abismo entre eles. Então, essa coisa do componente humano, que muitas vezes a gente que cruza por esses trabalhadores, né, que convive com eles no dia a dia, eles que nos servem o cafezinho, eles que fazem a limpeza do nosso ambiente de trabalho, eles que completam o trabalho de segurança, esse aspecto muitas vezes até nos constrange. Eu imagino o que anda pela cabeça dessa gente com os salários que eles têm. Então eu gostaria também que, a partir da sua experiência, o senhor também comentasse um pouco o que pode ser esse sentimento até de segregação do terceirizado no ambiente de trabalho, no serviço público. De fato é exatamente isso que você se refere. A terceirização provoca um estágio de segregação. O terceirizado ele não é integrado ao contexto de trabalho. E a gente bem sabe que a socialização hoje em dia se dá sobretudo a partir do local de trabalho, e é um local de trabalho que não lhes pertence. Então eles são deslocados, né, para almoçarem em horários diferenciados, para vestirem roupas com cores diferentes, para ter uma lógica própria dentro de um contexto que não lhes agrega. E são, muitas vezes, pessoas que passam por uma situação de invisibilidade, que é um problema muito sério, que eles estão ali, mas é como se não estivessem. Então, eles são submetidos a não só a uma discriminação, mas muitas vezes a sua própria desconsideração enquanto seres humanos. É uma coisa muito perversa, que fere vários princípios jurídicos, né, a tal da terceirização, e sobretudo no setor público, você não só não encontra um permissivo legal para isso, jurídico para isso, como não pode encontrar sequer um argumento econômico, né? Porque o poder judiciário, os poderes, os entes públicos em geral, não precisam, né, de uma economia, digamos assim, que seja posta a partir da diminuição de salários de prestadores de
de limpeza, de vigilantes, de telefonistas, e a gente bem sabe, inclusive hoje, que a terceirização tem se elastecido cada vez mais para várias atividades nos âmbitos da administração pública. Então, nenhum argumento econômico você pode encontrar, né, que não seria justificativa, não existe justificativa nenhuma. Mas ainda que houvesse um motivo econômico, você poderia argumentar, mas nem isso nós podemos falar. Então, a terceirização é um procedimento muito grave e muitas vezes acaba servindo como um elemento, digamos assim, que facilita, em certa medida, o aumento dos salários dos trabalhadores efetivos, por causa das limitações orçamentárias, em razão do baixo salário que se paga aos servidores. Então, há uma forma não só de discriminação, mas uma forma assumida pela própria estrutura do ente administrativo, nesse sentido da exploração, né, entre os trabalhadores. No caso, por exemplo, das entidades privadas, um terceirizado, os trabalhadores efetivos muitas vezes corroboram a lógica da terceirização, porque trabalhadores terceirizados não se integram à sua categoria profissional e muitas vezes há benefícios, como distribuição de participação nos lucros, né, que não atingem os terceirizados. Então, se esses terceirizados forem incorporados à categoria, essa participação nos lucros dilui, né? Então, a terceirização acaba provocando uma divisão da própria classe trabalhadora, que luta entre si pelo salário possível, né? Isso no setor público também pode acontecer, que é uma coisa muito grave, que vai gerando, então, essas relações humanas decapitadas, né, digamos, de trabalhadores que estão lá, mas que é como se não estivessem, que não podem ser vistos, que devem apenas servir, e o que será visto deles é apenas o serviço que eles prestaram e nada mais. É um problema muito sério. Muito bem, juiz Soutomaior, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos a polêmica questão da terceirização no serviço público. Nosso convidado foi o juiz do trabalho e professor da USP, Jorge Luiz Soutomaior. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!